Abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Rei! Eu sei cantar também, tá vendo? Cantei, participei do momento do louvor. Mateus 26. Abra a sua Bíblia, com ela aberta nesse texto. Ore ao Senhor. Agradeça pela ressurreição. Mas louve ao Senhor por tudo que Ele teve que passar antes de ressuscitar. E peça ao Senhor para Ele falar com você através desse texto. Deus bendito, nós te louvamos porque nós estamos aqui hoje, estamos aqui nessa vida sempre cheios de esperança, sempre renovados pelo Senhor, sempre animados pelo Senhor, a despeito das dificuldades dessa vida que nós enfrentamos aqui, Santo Deus. Mas essa é a nosso testemunho daquilo que nos aconteceu a partir do nosso encontro com o Senhor. Porque quando nós não tínhamos o Senhor, quando nós não o conhecíamos, quando nós não críamos no Senhor, nós não tínhamos essa esperança. Por isso nós rogamos ao Senhor em favor daqueles que ainda não te conhecem, para que o Senhor os alcance, para que o Senhor os encha com a mesma esperança com a qual o Senhor nos encheu. E hoje nós estamos aqui, Santo Deus, louvando ao Senhor, falando sobre essa esperança que nós temos em Ti, e essa esperança é por causa da sua ressurreição. Foi porque o Senhor venceu a morte, o Senhor nos chamou para viver com o Senhor, com a convicção de que, morrendo com o Senhor nós também ressuscitaremos, e com o Senhor nós viveremos para todo sempre. Que alegria, que bênção, Santo Deus. Alegria essa que transcende a tudo que nós vivemos aqui, tanto é que mesmo todos nós aqui, passando por perdas, passando por lutas, passando por escassez, Santo Deus, passando por tempos difíceis, voltamos e voltamos e voltamos para louvar o Senhor, para continuar te ouvindo, por causa da esperança que nós temos advinda da tua ressurreição. Mas para a tua ressurreição ocorrer, o Senhor antes precisou morrer, e o que te levou à morte foram situações muito dolorosas, situações muito sofridas, e mesmo uma vida toda de humilhação aqui nessa terra. E nesses dias nós estamos meditando sobre isso. Por isso, Santo Deus, pedimos ao Senhor para que o Teu Espírito abra os nossos corações, as nossas mentes, para nós compreendermos o máximo possível da humilhação do Senhor, para entendermos o chamado do Senhor, para sofrermos com o Senhor também, para então desfrutarmos da alegria, da salvação, da plenitude da salvação do Senhor, Santo Deus. E nessa noite fala mais um pouco conosco, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado, nós meditamos aqui nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 36. O nosso texto hoje é a partir do versículo 47, Mateus 26, 47. Mas nós vamos ler novamente o texto de domingo passado, para nós organizarmos as nossas mentes, refrescarmos nossa memória, a fim de construirmos melhor o nosso entendimento daquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje. Portanto, Mateus capítulo 26, versículo 36, e a partir daqui o Senhor nos diz assim: Em seguida, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e ele disse a eles: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João,
começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os discípulos outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E agora o texto de hoje, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Ora, todos os dias eu estava ensinando lá no templo, em público, e vocês não me prenderam naquelas ocasiões? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, a partir daí, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Hoje a terceira mensagem da série sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Há 2 domingos atrás, nós ouvimos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o rei estava entrando na cidade dos reis, a fim de ali tomar o seu lugar. Domingo passado nós vimos sobre aquele momento tão especial que Jesus teve de oração com seus discípulos lá no jardim do Getsêmani, e hoje nós vamos meditar na prisão do Mestre. Os 4 evangelistas relatam esse episódio tão sombrio, tão doloroso para o Senhor Jesus. Só que hoje a nossa base principal será o texto que nós lemos, o Evangelho nas palavras de Mateus, mas o Marcos, o Lucas e o João, eles também vão nos ajudar. E a prisão de Jesus começou com uma grande multidão armada de espadas, varas e tochas indo ao encontro de Jesus e dos seus discípulos, lá no Getsêmani. Aquela multidão, ela era composta principalmente pelos guardas do templo. Então ali não havia mercenários, ali não tinha muitos soldados romanos. Aquela multidão armada até os dentes, com varas, com espadas e com tochas, era toda composta de religiosos, pessoas que davam as suas vidas para o serviço do Senhor. Esses guardas do templo aqui eram levitas, que trabalhavam como polícia local dos judeus,
guardando o templo, os arredores do templo e Jerusalém. E ali então aqueles levitas, servos do Senhor, homens que dedicavam a vida deles à religião, e no caso a função levítica deles ali era atuarem como guardas do templo, eles tinham sido enviados, sabe por quem? Pelos seus principais líderes religiosos, pelos sacerdotes, os maiores sacerdotes, os principais, as maiores autoridades espirituais, homens de Deus poderosos enviando outros homens de Deus para prender um tal de Jesus, que veio lá de Nazaré da Galiléia com um grupo de discípulos. E a ironia já começa aqui. A cúpula religiosa judaica, que há muito pregava, ensinava e esperava pela chegada do Messias, enviou guardas armados até os dentes para prender o Messias, quando o Messias estava entre eles. E não estava ali prendendo Jesus para levar Jesus para ir pregar para eles no templo, não estava ali prendendo Jesus para incitar Jesus a agir em favor de Israel. Não. Eles estavam prendendo Jesus movidos por péssimas intenções dos seus corações. Eles tinham inveja de Jesus, eles tinham raiva de Jesus, eles estavam sentindo que aquele sistema que eles construíram já há séculos atrás e que deu tanto poder político, deu tanto poder econômico para eles, estava sendo ameaçado por causa daquele homem vindo lá da ralé de Nazaré da Galiléia, vindo e ameaçando as ordens, as grandes estruturas políticas, econômicas que se apoiavam na religião lá em Judá, na capital. Não dá, esse homem ele está fazendo coisas que nos afrontam. Olha, por exemplo, para os fariseus. Os fariseus sempre tão populares, os fariseus sempre tão benquistos pelo povo, ali sempre andando junto com os escribas, sendo muitos dos escribas também fariseus. Olha quantos os fariseus estão perdendo os seus discípulos e abandonando os fariseus para seguirem esse homem. E o ensino desse homem aí, ele já está começando a ameaçar a nossa estrutura religiosa. E olha, gente, a nossa estrutura religiosa, lembremos-nos, é isso que nos enriquece. É porque nós temos a chave do templo que nós temos o poder de controlar o povo. E agora está esse aí, levantando com uns novos pensamentos religiosos, dizendo para o povo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ora, quem nomeou ele mestre? Quem foi que deu esse currículo para ele? Gamaliel, você deu essa autoridade para esse tal de Jesus? Para ele ter um jugo? Para ele estabelecer um jugo, e um jugo tão diferente do nosso? E um jugo assim, né, uma forma de interpretar e aplicar a lei, que ele coloca dizendo que essa forma dele é que é a correta, e que a nossa é que é errada. Isso é ameaça contra nós. Então vão lá, levitas, guardas, peguem suas espadas, aquilo que vocês usam para manter a ordem aqui no templo, peguem as suas espadas, as varas e as tochas, vão lá prender esse homem, porque ele não sabe o que é que se espera por ele quando ele chegar aqui na casa do sumo sacerdote. E aquela multidão armada e muito mal intencionada, ela era guiada por ninguém mais, ninguém menos do que um apóstolo de Jesus. Levitas, homens religiosos, enviados com armas, enviados pelos maiores líderes religiosos, guiados por um parceiro ministerial de Jesus, Judas Iscariotes. Que coisa, não? Quanta traição, quantas aberrações, quanta coisa esquisita nessa prisão de Jesus. E Judas ali, dentre os da multidão, é claro, era o que mais conhecia o Senhor, porque ele já vinha andando com ele há quase 3 anos, por isso também já conhecia os seus hábitos, sabia onde é que Jesus gostava de ir com os seus discípulos. Por exemplo, Judas sabia que Jesus gostava de orar, Judas sabia que Jesus não tomava decisões sem orar, Judas sabia que Jesus, ele sempre que estava diante de um perigo iminente, ele orava, ele o tempo todo se esforçava para estar com o Pai antes de estar com os homens. Judas viu Jesus fazendo isso demais. Então, ora, no momento desses aqui, depois da entrada triunfal,
Depois da refeição pascal, eu já sei como é que Jesus vai agir nesse momento. É claro que ele foi para o lugar de oração. É claro que ele está orando a Deus. E é lá que nós vamos para prendê-lo. A polícia local, então, da capital, lá dos judeus, veio prender Jesus. E eles vieram com aquela guarnição, armados, preparados para a briga, preparados para a batalha, porque eles esperavam prender um revolucionário messiânico. Até porque, historicamente, eles já estavam acostumados a lidar com revolucionários messiânicos, que instigavam o povo a se rebelar contra as autoridades, que instigavam até mesmo o povo a pegar em paus, em facas, em espadas para lutar contra as autoridades. Daí a necessidade de espadas, varas. Porque se eles têm a informação honesta, legítima, se Judas age honestamente, gente, precisa disso aí, não. Judas conhecia o grupo. Está lá ele lá com mais alguns. Eles não chegam a 20 pessoas. E eles não são homens violentos, não. Não, Judas omite isso. Se não omite, ele é ignorado. Mas essa turma vai ali armada, vai ali equipada, vai ali preparada justamente para prender um revolucionário messiânico. Como se Jesus também estivesse lá naquela escuridão, no meio do mato, lá no jardim do Getsêmani, com uma equipe também armada e perigosa. E que quando eles fossem prender Jesus, ele daria uma ordem e os seus discípulos viriam com as suas próprias armas para defender o seu mestre. Então nós temos que ir armados. Nós vamos ali com sangue quente, sangue nos olhos, porque muito provavelmente esse revolucionário lá vai dar uma ordem e essas pessoas vão reagir. Vamos preparados. Mas quando eles chegam ali, eles tiveram uma humilhante surpresa. Jesus calmamente se apresentou. A quem é que vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Se apresentou, se entregou sem reagir, só fez um pedido: levem a mim, mas não toquem nos meus discípulos. Pedro reagiu, ele repreendeu Pedro e apaziguou os seus discípulos, mantendo a paz, a ordem sobre todo o seu grupo. Porque, meus irmãos, Jesus sabia muito bem que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, conforme depois escreveu Paulo lá em Efésios 6:12. E aqui uma lição muito importante para mim e para você. Aqui um exemplo de Jesus a ser seguido. Irmãos, a luta do discípulo de Jesus não é contra pessoas. Mas muitas vezes nós nos esquecendo disso, nós nos perdemos em lutas contra pessoas e abrimos então espaço para o verdadeiro inimigo agir entre nós. Daí famílias são devastadas, relacionamentos nos quais Deus tem prazer são destruídos, irmãos se tornam inimigos, igrejas são perturbadas, porque nós nos esquecemos de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas nos colocamos a lutar contra carne e sangue, contra pessoas, nos distraímos com relação ao verdadeiro inimigo, e o verdadeiro inimigo se aproveita da nossa imaturidade, da nossa infantilidade, da nossa desobediência a esse ensino, a esse exemplo do mestre, entra e faz a festa. Irmão, já falamos sobre isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Sempre que você estiver sendo atacado, acusado, ofendido, injustamente mesmo, e justamente quando é injustamente, é aí que nós mais queremos nos defender. Porque aí é que a gente fica indignado: gente, mas você está falando isso de mim, eu não fiz isso. Falou que eu sou isso, falou que eu fiz aquilo, eu não sou e nem fiz aquilo. E aí é que a gente quer se defender. Porque aí vem aquele senso de autojustiça, de autoproteção. Gente, isso é mentira, isso é calúnia, eu vou me defender. Não! O ensino de Jesus, o chamado de Jesus para nós aqui é:
quando você for atacado, não se defenda. Principalmente quando os ataques forem injustos, porque aí é quando você mais vai querer exaltar o seu senso de justiça. Não se defenda. Ao invés de se defender, fale, mas não para pessoas, fale muito para Deus. Corra para os pés do Senhor, ore com os salmos, diga para o Senhor: Senhor, isso está doendo demais, estou me sentindo traído, estou me sentindo caluniado, estão mentindo a respeito de mim, estão falando isso, aquilo. O Senhor sabe que eu sou íntegro diante dessa situação, mas não se defenda diante dos homens, não se defenda para os homens, prostre-se, renda-se, humilhe-se diante do Senhor, porque quando nós nos humilhamos assim diante do Senhor, o nosso Deus é aquele que exalta os humilhados, principalmente aqueles que se humilham diante dele próprio. Lembre-se, meu irmão, de que sempre que alguém desfere um ataque, um golpe, uma acusação contra um servo do Senhor, esse que está desferindo o ataque está dando a oportunidade para o servo do Senhor ser protegido e defendido pelo próprio Senhor. Por isso, quando intentarem mal contra você, tem que vir até um sentimento de gratidão, falando: obrigado porque você está fazendo, falando e agindo assim contra mim, porque agora eu vou ter a oportunidade de usufruir da defesa de Jesus, da proteção de Jesus, da bênção de Jesus, porque Ele sempre exalta os que se humilham diante dEle. Por isso, como o Senhor, não se defenda, mas refugie-se no Senhor, prostre-se diante do Senhor, fale muito, mas somente em oração, e única e exclusivamente para o Senhor. E Ele, com toda certeza, no tempo certo, se levantará para te socorrer e também para te dar a vitória, como o Pai deu para o Senhor Jesus. Então, guiando a multidão de soldados, Judas chegou ali e deu um beijo no mestre. Aquele beijo amargo, com gosto de morte. Aquele foi um cumprimento de honra usado para desonra. Digo, aquela era uma forma de exaltar alguém diante dos outros. Chegar e dar um beijo em alguém, quando não dá esse mesmo beijo em outros. Está exaltando aquela pessoa. Mas o Judas ali, ele usa um ato, um cumprimento honroso, mas para desonrar aquele que supostamente ele estava honrando. Cumprimento de honra, porque era uma honra dada aos mestres. Jesus está com uma turma, Judas chega com uma outra turma, e ele é o único que recebe o beijo. Esse aqui é o homem mais importante do grupo. O mais importante entre vocês e o mais importante, inclusive, entre nós. Porque ele foi o único a quem eu beijei. Cumprimento honroso. Mas foi usado para desonra. Porque nós sabemos, foi assim que Judas tinha combinado com aqueles soldados. Quando nós chegarmos lá, vai estar escuro, vocês não estão familiarizados com ele, eu conheço. Aquele em quem eu der o beijo, porque nós fazemos assim com os nossos mestres, e ele é reconhecido entre nós como mestre. Aquele a quem eu der o beijo do mestre, é ele a quem vocês devem prender. E assim então, com um beijo, o sagaz Judas fez duas coisas ao mesmo tempo. Com um só gesto, Judas fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele identificou Jesus para os soldados, traindo o seu mestre e amigo, mas ao mesmo tempo, ao beijar Jesus, Judas tentou proteger a sua reputação diante do grupo de Jesus. Porque, veja bem, nós sabemos que esse foi o combinado entre Judas e os soldados. Mas até aquele momento, os discípulos de Jesus não tinham ouvido a conversa. Os discípulos de Jesus não sabiam que era isso que tinha sido acertado entre Judas e aqueles soldados. Então Judas chega com aqueles que vão prender Jesus, mas Judas chega e beija o mestre como ele sempre fazia. Não, coincidentemente Judas chegou com eles, mas não está com eles, porque ele chegou beijando o mestre. Da perspectiva dos soldados, pronto, Judas deu o sinal. Da perspectiva dos discípulos, Judas
coincidentemente, chegou com eles também, talvez até foi seguido por eles. Quantas vezes nós não fizemos coisa semelhante? Será? Traímos Jesus com uma vida de pecados, com práticas pecaminosas insistentemente. Sempre que você pratica o pecado conscientemente e insiste na prática do pecado, você está, sim, traindo o Senhor Jesus. Toda prática pecaminosa, consciente, insistente, é um beijo na face de Jesus, é uma traição contra o Mestre. Mas também, como Judas, disfarçamos usando a religião para resguardar a nossa reputação diante dos homens, para resguardar a nossa reputação diante dos discípulos de Jesus. Para com Jesus, eu estou em pecado. Para com Jesus, eu estou traindo Ele por estar vivendo na prática de pecado. Mas para com o grupo dos discípulos de Jesus, está tudo ok. Estou cumprindo os meus deveres religiosos e vai tudo bem, a minha reputação pública ela está resguardada. Quantas vezes nós não fizemos coisa semelhante? Condenamos Judas, mas será que muitas vezes Judas não é o nosso próprio espelho também? Mas atenção, cuidado, pois Jesus desmascarou Judas. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. E é Lucas, não Mateus, quem registra. Judas, Jesus fala em alto e bom tom, os discípulos ouvem. Então é com um beijo que você está traindo o Filho do Homem? E a partir daquele momento, os discípulos também entenderam. Não, Judas não foi apenas seguido. Foi Judas quem trouxe essas pessoas. Judas não está mais com a gente. Judas, de fato e de verdade, está traindo o Mestre. Jesus desmascarou a hipocrisia de Judas. E Jesus continua desmascarando todo ato de hipocrisia em que o nome dele é desonrado. Cuidado, atenção, arrependa-se a tempo. Pare de beijar Jesus e disfarçar, resguardando a sua reputação diante dos discípulos com a sua postura e disciplina religiosa. Judas fez isso por quê? João e Lucas contam que Judas agiu assim porque ele estava possesso. João e Lucas nos contam que o diabo entrou em Judas e movia Judas. Fazia com que Judas agisse não mais segundo o coração de Judas, mas segundo o coração do diabo. E quando Judas ficou possesso, ele ficou agitado, babando, se descabelando, rasgando as suas roupas, agredindo as pessoas, se debatendo no chão? Não. Quando Judas ficou possesso, usado por Satanás, ele terminou calmamente o jantar pascal, se levantou, foi fazer negócios com os religiosos, guiou autoridades, foi ao encontro de Jesus, cumprimentou-o cordialmente e lhe deu um beijo na face. Já refletimos sobre isso aqui antes, porque nós limitamos muito o nosso entendimento aos estereótipos. Entendemos que sempre que uma pessoa está possessa, dominada por Satanás, ela está agindo como gadareno, fora de si completamente, pessoa agressiva, se debatendo, babando, descabelada, com as roupas rasgadas ou sem roupa mesmo. Mas a Bíblia, ela mostra o mal agindo de forma bem elegante, em vários momentos, nas coisas mais triviais do dia a dia. Com Judas, ele foi fazer negócios com os religiosos. Com Judas, ele foi guiar conscientemente para o lugar certo, uma multidão armada. Com Judas, ele chega ali elegantemente, saúda e beija o mestre. Possesso, cheio de Satanás. Estamos estudando na terça-feira, na segunda viagem missionária de Paulo e da sua equipe, que lá em Filipos havia uma jovem possessa também. E o que aquela jovem possessa estava fazendo não era gritando e falando palavrões e coisas feias, não.
O que é que aquela jovem estava anunciando em alto e bom tom? Esses homens, Paulo, Silas, Timóteo e o evangelista Lucas, dizia ela para todos: eles são servos do Deus Altíssimo que vieram aqui para nos anunciar o caminho da salvação. Ela estava falando verdades, porque eles eram servos do Deus Altíssimo e que estavam ali para anunciar a salvação. As verdades que ela estava anunciando eram verdades muito favoráveis e que exaltava a reputação daqueles homens. Mas mesmo ela falando aquilo repetidamente, Paulo, cheio do Espírito Santo, capacitado com discernimento espiritual, entendeu: isso não vem do Senhor, é Satanás. Tem um espírito maligno levando ela a falar essas coisas. Ela ali, exaltando a missão, exaltando os servos de Deus diante da multidão. Mas naquele contexto, aquelas doces palavras daquela mulher, porque estavam sendo ditas na hora errada, poderiam interromper a pregação do Evangelho antes da hora certa. E o diabo usando a verdade de forma errada, como ele também fez com o próprio Senhor Jesus lá na tentação do deserto. Foi usando a própria palavra contra o Senhor Jesus, tentando levar Jesus a cair no uso da própria palavra também. Por isso, precisamos estar sempre muito atentos, meus irmãos, e eliminar dos nossos preconceitos essas nossas ideias estereotipadas. Porque nós convivemos com pessoas dominadas por Satanás. E você próprio, se não é governado pelo Senhor Jesus, pode também estar sendo grandemente influenciado pelo príncipe das trevas. No caso de Judas, isso estava evidente pelo fato de Judas ter amado mais o dinheiro do que o próprio Senhor Jesus. Atenção, cuidado, porque isso tem acontecido frequentemente nos nossos dias também. Jesus sendo colocado em segundo plano para que o dinheiro ganhe a primazia na vida. Judas, possesso, foi levado a isso. Ao chegar ali, então, quando os soldados, depois de Jesus ter se apresentado, foram se lançar contra Jesus, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu acredito, meus irmãos, que o Pedro, ele não mirou a orelha. O que está bem perto da orelha? Acredito que Pedro mirou foi o pescoço. Só que o Pedro, ele não estava habituado com armas. Antes de ser discípulo de Jesus, ele era pescador, ele não era um soldado, ele nunca tinha sido militar, ele não estava acostumado a manusear armas. Errou o pescoço e acertou a orelha. Só que aquilo causou um estrago muito grande no servo do sumo sacerdote, naquele levita chamado Malco. Porque sem a orelha, o Malco, a partir daquele momento, ele não poderia mais servir a Deus. Ele se tornou um homem fisicamente imperfeito. E a lei do Senhor dizia que os levitas, os sacerdotes, as pessoas que serviam no templo, elas não podiam ter deficiências físicas. E o Malco é aquele que dedicou toda a sua vida ao serviço do templo, a ponto de chegar a ser um servo direto do sumo sacerdote. Agora, quando ele voltasse para casa, com toda certeza ele estaria impossibilitado de servir como ele vinha servindo por todos os anos da vida dele. Ele perderia certamente o emprego, a sua vida toda estava comprometida, porque ele era um levita e se dedicara exclusivamente àquele exercício durante toda a sua existência, mas sem pedir e sem merecer, Jesus o curou imediatamente. Ele foi ali para prender Jesus, voltou para casa curado por Jesus. Num instante, aquele levita chamado Malco perdeu tudo, mas no mesmo instante Jesus restaurou tudo para ele de novo. Ele chegou ali como um inimigo de Jesus e Jesus o tratou com graça e misericórdia. Será que aquele homem conseguiu ser o mesmo dali para frente?
Será que alguém que é alvo de tamanha graça, de tamanha misericórdia, aquele que sente a dor de ter um órgão seu decepado e junto com a dor física, a dor da consciência, a dor da alma, a dor da vida, de entender esse que decepou minha orelha, acabou com a minha vida a partir de agora. Mas segundos depois, um minuto e meio, sei lá, depois, ele tem a sua saúde restaurada, a sua integridade física restaurada, a sua vida trazida de volta. E ele sabia, foi pelas mãos desse homem a quem eu vim prender. Foi pelas mãos dele que eu contemplei esse milagre. Os outros homens viram o que aconteceu. Eu senti o que aconteceu. Será que aquele homem conseguiu ser o mesmo dali para frente? Eu não sei para você, mas para mim é encantador pensar nisso. Alguém que experimenta tanto de Jesus consegue ser a mesma pessoa depois de experimentar o doce toque restaurador do Senhor Jesus? Nós nos encantamos muito com o que acontece com os outros, e no caso agora refletindo sobre o que Jesus fez para Malco. Mas coisa semelhante aconteceu comigo e com você. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos de costas viradas para Deus, desprezando Deus, não querendo Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele e nos transformar em seus filhos. E desta forma, Romanos 5,8, Deus provou de forma incontestável o amor dele por mim e por você. Encante-se com o que Jesus fez com Malco, mas encante-se mais ainda com o que Jesus fez com você. Ele te tirou da condição de inimigo de Deus e te transformou em filho de Deus. Você que, se dependesse de você, nunca se reconciliaria com Deus por causa de um ato de graça, por causa de um ato de misericórdia, foi alcançado por essa graça e por essa misericórdia, teve os seus olhos abertos e hoje você chama Deus de Pai e Ele te chama de Filho. Isso aconteceu quando você estava em um estado de inimizade para com Deus e para com o Senhor Jesus. Malco foi alvo de graça, sim, mas você também foi alvo de graça superabundante. Superabundante. É interessante notar que Jesus ele foi preso meio que às escondidas, né? Ele não estava lá na cidade cheia de pessoas. Eles esperaram aquele momento em que ele estava lá no jardim do Getsêmani. Eles esperaram a noite chegar, o início da madrugada chegar. E justamente quando ele estivesse lá num lugar ermo, isolado. Tanto que Jesus questionou eles ali quando eles o prenderam. Ele falou, gente, engraçado. Tem 3 anos que eu estou tendo um ministério público. Todas as vezes que eu falei, todas as vezes que eu ensinei, todas as vezes que eu realizei milagres, foi em público. Foi dentro das sinagogas de vocês. Eu estive ensinando, agora há pouco, lá no templo, em público, diante de todos vocês. Por que é que vocês armaram para ser aqui assim, às escuras, nesse lugar tão escondido? As intenções humanas daqueles que estavam ali para prendê-lo eram, primeiro, que eles temiam a multidão. Jesus tinha acabado de entrar triunfantemente. E a multidão, tirando as suas vestes e lançando ali no chão e saudando ele com saudação de rei. Hosana ao filho de Davi, não apenas um rei, mas o descendente prometido por Deus para Davi, que se sentaria no trono de Israel e ali governaria para todo sempre. Hosana ao filho de Davi, salve o filho de Davi, ó rei, salve-nos. Eles sabiam que isso tinha acontecido. Inclusive tentaram repreender aquela multidão, pedindo até para Jesus, o que estão falando é uma aberração, isso é blasfêmia, fala para eles pararem de falar isso aí. Resposta de Jesus, é melhor não, porque se eles pararem de falar isso aí, as pedras vão falar. Aí é que vocês vão ver Deus
declarando isso a meu respeito mesmo. Exterminou a multidão. E também porque eles não queriam que os romanos vissem aquele julgamento que aconteceria na madrugada. Eles sabiam que eles iam fazer coisa errada. Eles sabiam que, caso não conseguissem pegá-lo e condená-lo à morte, a partir de testemunhas legítimas, eles iam se valer de falsas testemunhas. E parece que era o modus operandi daquele sinédrio atual. Porque depois eles repetiram os mesmos gestos com um discípulo chamado Estevão. Não conseguiram pegá-lo com acusações legítimas, se valeram de falsas testemunhas. Mas a verdade mais exata era que eles ali estavam agindo daquela forma para honrar as trevas, nos disse o evangelista Lucas. Porque os ímpios, eles sempre têm muita coisa para esconder. Os ímpios, eles têm muitas coisas que não podem ser feitas em público. Os ímpios, os inimigos de Jesus, fazem muitas coisas que precisam ser feitas às escondidas mesmo. Não podem ser trazidas à luz do dia. Em contraste, as obras de Jesus, elas eram sempre realizadas às claras. Lembremos de 1 João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, aí sim nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você tem tido a necessidade de esconder alguma coisa hoje? Você tem feito coisas que não quer que ninguém saiba? Você tem praticado coisas que é melhor que os outros não saibam que você faz isso ou aquilo? Pode ser que isso esteja te levando a agir como esses, que estavam agindo daquela forma, segundo o evangelista Lucas, para honrar as trevas. Arrependa-se, abandone essas práticas que só podem ser realizadas nas trevas, na escuridão, e que em hipótese alguma poderão ser trazidas à luz, porque os filhos da luz vivem de forma transparente, vivem de forma clara, vivem de forma a não precisar esconder nada, porque o nosso Senhor é luz, o nosso Senhor sempre pratica as suas obras diante da luz e a luz de todos os homens, diante dos olhos de todos os homens. E quando eles então prenderam o Senhor, todos os seus discípulos o abandonaram. Todos fugiram, deixando ele sozinho com aquela multidão armada. 3 anos totalmente juntos. Jesus ensinando eles, amando-os, curando seus familiares. Jesus dedicando integralmente a sua vida a eles. 3 anos totalmente juntos. 3 anos de total dedicação e provas incontestáveis de amor. Na sua pior hora, ele foi totalmente abandonado por todos os seus discípulos. Um o traiu, os outros 11 o abandonaram. Mas, para Jesus, meus irmãos, isso não foi uma surpresa. Jesus não ficou decepcionado com eles quando eles fugiram. Incrível isso, né? Porque o profeta Zacarias já tinha profetizado sobre isso há séculos atrás. Zacarias 13:7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus, inclusive, tinha falado isso para eles há pouco tempo. E foi em resposta a essa palavra que Judas disse: não, eu vou com o Senhor até o fim. Mas uma vez estando Jesus preso, Pedro fugiu e depois, fugindo, o negou. Mas Jesus não se decepcionou. Como é que pode? Estão me prendendo com essas armas, e aqueles a quem eu dediquei a minha vida por 3 anos
me abandonam, me traem, me deixam só. Não, Jesus não teve esse sentimento. Ele já estava muito preparado, porque o Pai havia dito por um profeta há séculos atrás que isso aconteceria. Sabe por quê, meus irmãos? Isso revela a grandeza do Senhor e, ao mesmo tempo, revela a pequenez e dependência dos seus servos dele. Jesus sabia, os discípulos ainda iam aprender isso, mas aquela fuga já os ensinou a respeito disso. Os discípulos não eram bons, os discípulos não eram capacitados, os discípulos nunca foram homens extraordinários, nem se tornaram homens extraordinários. Eles só eram o que eles eram por causa da presença do Mestre com eles. Uma vez em que o Mestre foi retirado, sobrou aqueles pobres homens, amedrontados, inseguros, sem o bom pastor, com a sua vara numa mão e o cajado na outra. Se estamos em Cristo, meus irmãos, o mesmo se repete conosco. Nós somos suas ovelhas e também, como ovelhas, nós não podemos sobreviver longe da presença e do cuidado do bom pastor. É o bom pastor quem nos guia, quem nos protege, quem nos alimenta. É loucura você tentar viver uma vida longe do Senhor, você tentar viver uma vida em que, com a sua vida, você despreza a presença de Jesus, uma vida em que você acredita que você pode se conduzir, tomar suas decisões sem o conselho do Senhor, você pode conduzir a sua casa sem se preocupar em orar insistentemente, rogando as bênçãos do Senhor. É loucura. Você está disperso caso esteja vivendo assim. Você está em fuga de Deus caso você esteja vivendo assim. Você está em um estado de covardia espiritual caso esteja vivendo assim. Porque ovelhas são completamente dependentes da presença real e próxima do bom pastor. Portanto, fica grudado em Jesus. Se liga a Jesus. Não aceite respirar um segundo sequer longe da presença do Senhor Jesus, porque senão você também debandará, o trairá e o abandonará. E a prisão ela aconteceu lá no Monte das Oliveiras. O que é que Jesus estava fazendo antes de ser preso? Orando. Inclusive pedindo insistentemente por 3 vezes para ser livrado daquela prisão. Mas ainda que tenha pedido insistentemente, tudo aconteceu, como ele pediu para não acontecer. Deus não ouviu? E se Deus ouviu, Deus o desprezou? Claro que Deus o ouviu, meus irmãos, e jamais o desprezaria, porque Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado, um espírito contrito, e essa era a postura permanente de Jesus diante do Pai. Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer, e tinha prazer, inclusive, em declarar isso diante dos homens. Mas o Pai tinha um projeto que tinha que ser concretizado, e Jesus tinha uma missão que precisava ser cumprida. E projeto iniciado pelo Pai será sempre projeto concretizado. E missão dada para o Filho sempre será missão cumprida também. Depois que Pedro foi lá e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, a ordem de Jesus foi: guarde a espada. Quem mexe com isso morre por isso aí. Pedro, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Se eu orar aqui assim: Pai, manda aí um anjo. Um anjo acabaria com o Império Romano. Aí Jesus vem e diz: tem mais de 12 legiões de anjos, assim, eu faço assim, o Pai envia. O que seriam aqueles poucos soldados do templo contra 12 legiões de anjos? Jesus estava dizendo aqui que tinha mais de 70 mil anjos à sua disposição naquele momento para defendê-lo e livrá-lo daquela situação. Mas ele sabia que ele não devia usar essa força invencível a seu favor naquela ocasião, porque ele sabia
que ele devia beber aquele cálice de dor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Tendo recursos para evitar o sofrimento, Jesus se submeteu à dor por fidelidade ao projeto e à missão. Jesus ele não se rendeu aos soldados do templo. Jesus se rendeu foi a Deus Todo-Poderoso, à vontade de Deus, ao projeto do Pai, e se entregou. 3 coisas ajudaram Jesus na manutenção da sua humildade e submissão ali naquele momento. Ele declarou lá no versículo 54, se eu invoco esses anjos, eles vêm aqui e fulminam tudo isso aqui, como então, versículo 54, se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam estar acontecendo justamente dessa forma? Quais são os 3 elementos que capacitam Jesus a se manter humilde e submisso? Conhecimento da palavra. Ele sabia que as coisas deviam acontecer exatamente daquela forma. Não apenas conhecimento, mas submissão àquilo que ele sabia. Ele conhecia a palavra e optou a obedecer a palavra. E ele tinha passado um bom tempo orando antes de ser preso. E eis aqui a receita infalível para quem quer honrar a Deus. Orar muito, conhecer a palavra e se submeter à palavra do Todo-Poderoso. Quem tem uma vida prática de oração, busca conhecer a palavra e se submete àquilo que a palavra ensina, tem da parte do Pai essa capacidade de ser humilde e submisso à vontade perfeita de Deus com a sua vida. Concluo, meus irmãos, refletindo sobre o fato de que, assim como o Pai tinha projetos para o seu Filho Jesus, Ele também tem projetos para nós, os seus filhos, aqui hoje também. Para nos salvar e nos fazer crescer e sermos parecidos com Jesus, foi necessário que Jesus concretizasse aquela parte do projeto. Mas o Pai hoje, Ele está trabalhando nas nossas vidas para nós termos comunhão plena com Ele, e para isso é preciso que nós nos submetamos a esse projeto, a essa vontade, a esse querer do Senhor para as nossas vidas aqui no nosso próprio tempo. Nós também temos missões que precisam ser cumpridas. Nós devemos honrar o Pai ao longo das nossas vidas aqui, vivendo segundo a palavra de Jesus. Para Jesus, missão dada foi missão cumprida. Para você, missão dada tem sido missão cumprida também? E se não, o que é que tem te atrapalhado a cumprir a vontade de Deus? Encerro com Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você quer honrar a vontade de Deus na sua vida? Cumprir o projeto de Deus para você? Faça o que assim nos diz a palavra do Senhor. Abandone o pecado, abandone essas coisas que têm atrapalhado a sua comunhão com o Senhor e olhe para Jesus e imite a sua postura. Se você fizer isso com toda certeza, você estará se lançando nos braços do Pai, para que a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, se cumpra plenamente na sua vida. E esse é o estilo de vida mais alegre que eu e você podemos ter nessa vida e no porvir. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Primeiro, um motivo de gratidão, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor se submeteu a todo esse sofrimento, a toda essa humilhação, para morrer na cruz por mim, para me reconciliar com o Pai, para que assim como o Senhor
chama Deus Pai de Pai, eu também, como o Senhor, posso chamar Deus Pai de Pai. Obrigado, Jesus. E Jesus, como irmão mais velho, me ajuda a me inspirar no Senhor. O Senhor honrou o Pai em tudo. O Senhor não fugiu da missão. O Senhor não se acovardou. O Senhor não colocou as suas vontades acima da vontade do Pai. O Senhor é um filho perfeitamente humilde, submisso e obediente. Jesus, meu irmão mais velho, me ajuda a ser como o Senhor. Eu também quero honrar o Pai, assim como o Pai tem prazer e se alegra no Senhor, eu quero alegrar o coração do Pai também. Jesus, é um privilégio eu saber que assim como o Pai tinha e tem uma missão para o Senhor, o Pai também tem uma missão para mim. Mas o Senhor Jesus, o Senhor honra o Pai no cumprimento dessa missão. Me ajuda a honrar o Pai também. Ore assim, meu irmão, minha sugestão de oração para você nessa noite. Abandone os seus pecados, abandone os seus pesos, aquelas coisas que não são pecado, mas que te atrapalham a viver a carreira da vida cristã. E olhe firmemente para o Senhor Jesus. Admire esse irmão mais velho. Queira ser como esse irmão mais velho e imite os seus passos, como os irmãozinhos mais novos fazem com relação aos irmãos mais velhos. Seja fã desse irmão mais velho, sabe? Seja encantado por esse irmão mais velho. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu irmão. E assim, então, sendo assim, honre o Pai, cumprindo a vontade que o Pai tem para a sua vida. Senhor, obrigado. Obrigado porque mais uma vez, nesses dias, hoje o Senhor também nos lembrou do que Jesus enfrentou, passou e se submeteu, não por causa dos erros dele, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos nossos pecados, se submeteu por amor ao Senhor e por amor a nós. Obrigado, Deus, obrigado. Não nos deixa viver vidas que desonram o sacrifício de Jesus, que desonram a Jesus, que desonram a mesa do Pai, que desonram a casa do Pai, que desonram o Senhor. Não nos deixa não, Deus. Mas, Senhor, encha-nos com esse encantamento pelo nosso irmão mais velho. Encha-nos de admiração por esse nosso irmão mais velho. Encha-nos de desejo sincero, profundo, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a abandonar os nossos pecados, leva-nos ao arrependimento genuíno disso, nos ajuda a identificar os pesos que têm atrapalhado a nossa corrida cristã, nos ajuda a termos coragem e desapego por essas coisas para abandonarmos esses pesos também. E assim, ajuda cada um de nós a identificar qual o querer do Senhor para as nossas vidas, o propósito do Senhor para as nossas vidas, a missão do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda a nos lançarmos com todo o nosso ser no querer, no plano, no projeto do Senhor para nós. Para que assim como o Senhor Jesus, nós também honremos o Senhor em tudo. E assim como o Senhor Jesus, estaremos entre os mais alegres dos homens por alegrarmos o teu coração, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus é que assim oramos. Amém e amém.